2 meses de luta. Hoje eu venci. Venci, ainda vou vencer mais. Nasceu muito pequenininha. Será que vai sobreviver? Mas venceu. Viva, linda e saudável. Descobri uma trombose no cérebro. Foi difícil. Ela passou maus momentos, mas hoje eu só tenho alegria e gratidão. Salvar milhares de vidas todos os dias. A Bahia se tornou referência para o Brasil. 4 hospitais estaduais acabam de receber o prêmio de melhores UTIs do país, incluindo hospitais privados. Hospital Ana Nery, Hospital do Subúrbio e Maternidade de Referência em Salvador e Hospital da Criança em Feira de Santana. O governo do estado investe cada vez mais em novas estruturas, tecnologia de ponta, gestão moderna e atendimento humanizado para garantir o que mais importa. É o começo de uma nova história. A Bahia sabe cuidar de gente. Governo do Estado. Olá, muito bem-vindo. Esse é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimuri, o canal da cidadania. E aqui eu quero mandar um abraço para todos da Cuida e Amor. A Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de idosos da Bahia. Você que quer dar um cuidado melhor para o seu velhinho, quer dar um tratamento diferenciado para ele, vai ficar aqui na parte inferior do seu vídeo, @ da Cuida e Amor. Vá conferir. E aproveitando, já quero trazer a novidade para você que todas as manhãs aqui na TV Quirimuri, a gente tem um jornal ICL Notícias, do meu amigo Eduardo Moreira. Você que gosta de ouvir um jornalismo de qualidade, assiste de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, na TV Quirimuri. E ao meu lado aqui hoje, nós temos um professor fantástico, me tornei fã dessa figura, tá bom? Estou com o professor Erivaldo Oliveira. Vou pedir para ele se apresentar para vocês e a gente vai descortinar aqui um papo super legal. Professor, muito boa noite. Bem-vindo ao programa Reflexões, tá bom? É com o senhor. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a todos os telespectadores. Eu sou Erivaldo Oliveira. Nasci em Santo Amaro da Purificação. Sou economista de formação. Cultura afro na veia, e fui do Banco do Brasil, e eu acredito sempre que o jovem ele precisa galgar as posições. Sim. Porque nenhum negro nesse país, com as exceções, nasceram ricos, nasceram poderosos. Sim. Foi necessário muita luta para a gente chegar no patamar que nós chegamos. Então, nós temos que cada vez mais incentivar os negros e negras a buscar o seu patamar, o seu lugar de voz, o seu lugar de fala. Muito bom ouvir isso. Professor, eu já vou começar com uma pergunta direta. Quais são os desafios que os jovens comunicadores, principalmente negros, enfrentam no mercado atual? Eu costumo dizer que o negro ficou muitos anos fora do mercado de trabalho. Sim. O que sobrava para o negro era subempregos, não é? Com a ascensão dos negros ao mercado do trabalho, não deixa de ser uma precarização de trabalho. Sim. Eu olho alguns programas de TV, eu vejo alguns negros como jornalistas, os meninos trabalham feito louco, porque a precarização do mercado de trabalho. Nós temos que combater isso com veemência. Nós temos que contar no mercado da comunicação a nossa história. Sim. É preciso que a gente dê um lugar de voz à nossa história. Porque se você pegar a pauta de uma televisão dessa, são 2 horas de programa e eu me pergunto, o que é que passa? Qual a história do bairro que eu conto? Sim, é verdade. Qual a história que eu conto do Beru? Qual é a história que eu conto a atual Tancredo Neves? Só a violência? Só a polícia chegando lá e matando? O jovem que quer um futuro melhor, então eu preciso empoderar esse jovem. E para empoderar esse jovem nas periferias de Salvador e das grandes cidades, é preciso que eu leve conhecimento. Sim, claro. É preciso que eu mostre a esse jovem que um futuro é possível. Que um futuro fora das armas e da droga, ele é possível. É possível que a gente faça uma biblioteca em cada bairro de Salvador,
para levar esses jovens a debaterem, é preciso que coloque o aluno no contraturno das escolas para ele aprender uma profissão, Sim. para ele aprender uma arte, Sim. para ele aprender a ser percussionista, escrever música, escrever poesia, escrever bons livros. Nós precisamos ofertar. Com certeza. E aí sim o jovem vai se empoderar, o jovem vai buscar o seu lugar. O projeto Jovens Comunicadores é um projeto magnífico, porque leva esses meninos a essa grande reflexão. Claro. A esse grande dizer, eu posso ser diferente. Eu brinco que eu digo que eu mudei de vida aos 13 anos de idade, porque eu fiz um concurso de datilografia e passei no concurso de datilografia. 6 anos depois eu era funcionário do Banco do Brasil. Sim. Isso mudou a minha vida totalmente. Então, uma profissão modifica a vida da pessoa. Dignifica o homem também, né? Totalmente. O trabalho ele é tão importante, segundo os psicólogos, o trabalho só é a perda do trabalho ou a ausência do trabalho só é comparado à perda de um ente familiar. Porque o trabalho, a ausência do trabalho dói na sua dignidade, na alimentação, no sustento, e você adquirir aquilo que você gosta, de você comprar um bom livro, uma boa revista, de você comprar um bom DVD dos músicos. Quanta coisa maravilhosa você pode fazer. Sim, verdade. Então, o trabalho é dignificante. E a gente precisa. Porque a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que eu educo para o trabalho, eu educo para a cultura, eu educo para os movimentos sociais, eu educo para o convívio social. Então eu tenho que educar o homem completamente. O homem como um todo, né? O homem como todo, como na paideia grega, né, que eu educo o homem de forma integral, eu educo o homem em todos os seus 5 sentidos. Eu não educo o homem só para o trabalho, porque eu vou ser um trabalhador alienado, mas eu educo a pensar, eu educo a refletir, eu educo a filosofar, eu educo a pensar os movimentos culturais, a valorizar os movimentos culturais, a valorizar os movimentos populares que estão acontecendo no meu bairro, porque o que acontece no meu bairro é a minha história. Claro. O homem não existe apartado do território. Um dos grandes elementos formadores de uma nação é o seu povo, Sim. é o seu território e a sua soberania. Sem território não tem povo. Então o espaço do Pelourinho é do Olodum, é do movimento negro, é de todo mundo. Que coisa interessante o senhor está falando. É meu aí, território. Né? O território, quanto ele é marcante na vida do ser humano, né? É no território que eu desenvolvo os meus cantares, os meus fazeres, Suas os meus habilidades. saberes, minhas habilidades. Eu sei onde eu cruzo a rua, onde é que eu não cruzo. Eu sei quanto mede uma rua. Então é nesse território que eu desenvolvo todas as minhas habilidades. Estão querendo tirar isso da gente, do território. Estão querendo espremer as pessoas nos territórios. Eu digo sempre que os terreiros ficaram comprimidos. Porque os terreiros eram lugares distantes. Porque eu fazia terreiro bem distante dos centros urbanos. Daqui a pouco a especulação imobiliária invadiu os terreiros. E os terreiros ficaram asfixiados. Porque é naquele terreiro que eu desenvolvo minha sabedoria, que eu desenvolvo a minha fé, eu desenvolvo o meu saber, eu desenvolvo a minha crença. É naquele terreiro, é naquele território. E o território é uma das coisas mais importantes. Um povo sem território ainda não existe. Os palestinos estão aí para nos contar. Não tem território, consequentemente não tem nação. Então, a gente precisa do território. A gente precisa valorizar o território. E o território está sendo desprezado. Isso. O território está sendo um campo de batalha da violência. Está sendo completamente esse campo de batalha da violência. Então a gente precisa, a todo momento, lembrar que o território é sagrado. Professor, não querendo te interromper, mas eu vou fazer, vou chamar o comercial e a gente volta em 1 minuto. E na volta, eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre a precarização do trabalho e sobre a educação. Porque a educação tem um papel fundamental no crescimento desse novo jornalista, desse jovem comunicador, tá bom? A gente vai fazer um breve intervalo comercial, vou pedir a você que fique aí e a gente volta já. Rapaz, eu fico retado quando vejo na televisão que a dengue tá ameaçando. Custa o quê? Não deixar água parada em casa, abençoado, tampar o túnel, limpar as calhas, guardar o pneu direito. Agora vem cá. Mas qual pessoa quer pneu dentro de casa, gente? Ai,
Bora se unir aí, gente, no interior e na capital. Chegue junto pra gente acabar com a dengue, a zika e a chikungunya, porque aqui na Bahia, meu amor, mosquito não se cria. O governo do estado. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimurê, o canal da cidadania. E para você que chegou agora, não conseguiu pegar o primeiro bloco, não se preocupe. Aos domingos, 10 horas da manhã, a gente tem uma reprise aqui neste mesmo canal. Meu papo está tremendo. Ao meu lado, o professor Erivaldo Oliveira. A gente está no papo aqui de educação, de empoderamento. E eu quero voltar aqui sobre a precarização do trabalho. É verdade que alguns jovens têm se colocado agora como jornalistas, grandes comunicadores, e há realmente, de fato, uma precarização do trabalho. Ganham pouco, trabalham mais, chegam 6, saem meia-noite. Como é que você vê isso no meio jornalístico hoje? A precarização do trabalho, ela é uma das piores coisas pós-moderna. Sim. Porque eu vou conversar de outra turma. Tá. Motorista de aplicativos. Isso. Completa precarização do trabalho. É uma escravidão, né? É praticamente uma escravidão moderna. A função de jornalista. Os jovens não têm tempo nem de escrever uma matéria direito. Da matéria, ele vai para a rua, corre, entrevista de qualquer jeito, não elaboram as perguntas bem elaboradas. É a precarização do jornalismo. É a precarização daquilo que eu tenho 2 horas para apresentar, mas eu fico mostrando trânsito, eu fico mostrando violências. Sim. Né? Então eu preciso fazer com que esse jovem ele tenha as condições de trabalho. Muitas televisões aí estão contratando jornalistas negros, negras, ótimo. LGBT, né? Todas as manifestações, mas o que é que acontece? Qual a condição que eu estou dando? Eu estou dando um salário digno? Eu estou dando as condições reais de trabalho, de existência? Porque você tem, no seu tempo, é dividido em 3 partes. Eu vou ter um tempo para trabalhar, eu vou ter um tempo para meu lazer e me informar, e um tempo para descansar. Isso. E as pessoas estão praticamente trabalhando full time. Tempo integral. Gente. O grande feito da Revolução Industrial foi tirar o homem de casa, porque o homem vivia no fundo de quintal, o homem fabricava no quintal, que eram as fábricas especializadas, o cara pegava o ferro, fazia o cadeado e ele mesmo vendia o cadeado. Hoje não. A indústria hoje é uma indústria de especialização. O grande feito da Revolução Industrial foi tirar o homem de casa e levar para a fábrica, para o birô. O birô significa burocracia, o aparato administrativo. E hoje, pós-pandemia, a gente está confundindo trabalho com ficar em casa. A gente está em casa, é o cachorro late, né? Uma completa, você não dissocia o trabalho, isso é precarização. Sim. Isso é precarização. Porque você não tem hora para nada. É tudo ali aos mesmos tempos. Eu odeio, né, o que o pessoal chama home, né? Home office. Trabalhar em casa, né? Eu não gosto disso, eu não gosto da ideia, porque você não separa. O ser humano ele tem que ser separado. Heidegger diz, o grande filósofo Heidegger, não é tão grande porque ele apoiou o nazismo, Heidegger dizia que eu não posso separar o ser do mundo à minha volta. Sim, né? verdade. Eu não posso separar, então eu não posso trabalhar 24 horas dentro de casa e achar que isso é bom. Eu não posso. Eu tenho relações sociais. Até porque esse profissional ele vai se acomodando àquele ambiente, ele não consegue crescer profissionalmente com a experiência do outro também, né? E o próprio Nietzsche trabalha com isso, né? Quando Nietzsche diz que a tragédia é o normal, porque ele parte da tragédia grega e ele mata a metafísica, quando ele diz que o homem ele tem que deixar de ser aquele cara que idealiza um estado ideal. Ele tem que partir para a tragédia, porque é na tragédia que ele forma até a obra de arte. Né? Porque a vida, ela é trágica. É. Se a pessoa, um menino de 16 anos morre de câncer, morre de acidente, a vida é trágica. Mas eu tenho que transformar aquela tragédia em artes, em coisas boas.
Né? Por isso que o próprio Nietzsche diz, a vida não basta, por isso que existe a arte. Né? Então a gente precisa fazer com que o homem reflita. Né? Russell dizia que ele pensava o homem, só o homem, o fenômeno. Engels dizia que eu penso o homem e o corpo. E Heidegger diz, não, é homem, corpo e sociedade. Habitat. É meu habitat, é o meu território. Sim. Então eu preciso levar isso para esses jovens. Porque, como você me perguntou, a educação ela é preponderante para isso. Eu tenho que ensinar o jovem a pensar fora da caixinha. Sim. Eu tenho que ensinar os jovens a ter uma nova concepção da sociedade. A gente está muito num determinismo pré-idade média. Não, a vida é assim mesmo. A vida não é assim. A gente está transformando ela desta forma. Então eu preciso levar uma educação de qualidade, porque eu só formo um bom trabalhador com uma boa educação. Eu não formo um bom educador com a educação relapsa, com a educação, não no sentido de frouxidão, mas no sentido de levar a pensar. Não adianta você ensinar as 4 operações a um menino e ele mostre ele como ele aprender. Mostre ele, como Paulo Freire diz, né? Mostre como ele deve deduzir. O diálogo de Platão é isso. Sim. O que é o diálogo de Platão? Ele vai conversando com o analfabeto, daqui a pouco o analfabeto está calculando até a área do triângulo, porque é um diálogo. Eu vou mostrando a ele... Troca, né? É uma troca. Vou mostrando a ele como fazer a vida. Eu vou mostrar a ele como melhorar o meu território, como melhorar a violência no meu território. Você sabia que no Beiru, aqui em Salvador, eu chamo Beiru porque é um nome antigo, né, que hoje é o bairro de Tancredo Neves, no Beiru tem uma pinacoteca do Beiru, com um grande artista plástico que tem lá. Ele pinta lá no MAN, ele faz pinturas no MAN. Então, a gente precisa levar isso para os territórios. Não é levar só a praça, senhores prefeitos e prefeitas. É levar cultura. A praça tem que ser ocupada. Agora, lá da Grécia, as pessoas iam para a praça discutir, debater. Eu costumo dizer nas cidades do interior que eu prefiro mais teatro, mais gente na praça do que televisão. Então a gente precisa, a todo momento, estar mostrando à sociedade brasileira Sim. que um novo Brasil é possível. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só o fazer. É só o fazer. O Pelourinho, um lugar encantador, mágico, mágico pela sua história sofrida, né? Sagrado por suas histórias sofridas, mas o Pelourinho tem jeito, sim. O Pelourinho não é só violência. O Pelourinho, existe mais história na Bahia, entre o Pelourinho e a Federação, do que na Bahia inteira. Porque ali se passaram as grandes revoltas escravas, a Revolução dos Malês, né? Que é uma coisa maravilhosa. Então a gente precisa, e a comunicação é fundamental. Os negros, os pretos e pretas dessa Bahia se comunicam desde sempre. Os muçulmanos, a revolta dos malês, a maioria eram muçulmanos. E eles trocam correspondência, quer dizer, o povo rico da Bahia, tudo analfabeto, tudo não sabia árabe, e eles se comunicavam em árabe. Fantástico. Só foi possível a Revolução dos Malês por causa disso. Fantástico, fantástico. E quantos sinais de comunicação nós passávamos, onde é que tinha um quilombo? Isso é comunicação. E uma comunicação numa situação de completa dominação. O professor ficou animado, gente, mas eu vou pedir 1 minuto a ele e a gente volta em 1 minuto. Fique aí, professor. Na volta a gente continua esse papo, tá bom?